E aí, nesse vídeo, então, eu vou falar sobre links, tá? Que são, em português, né, numa tradução literal, seriam ligações, né? Mas links, então, são é alguma referência, tá? Que tu vai estar fazendo, então, a algum arquivo nesse atalho que tu vai estar criando para ele. Tá? Eu vou falar nesse vídeo de dois tipos de links, tá? Os links simbólicos e os links brutos, tá? Os hard links, né? Como são chamados, né? E os simbólicos seriam chamados de soft links, então, tá? Então existem esses dois tipos de links, tá? Os simbólicos e os brutos, tá? Todo arquivo, tá? Dentro do teu sistema, ele tem um inode, tá? O que é inode? inode, então, é uma abreviação, acho que não é esse bem o nome, mas é uma abreviação para Index Node, tá? Que seria, então, um nó de índice, né? Que seria, então, um ID, como se fosse um CPF do teu arquivo, tá? Então, um código único, então, que esse arquivo vai ter, que vai estar referenciando ele, então, por todo o teu sistema, tá? Esse inode, então, ele vai estar contendo o número do inode, né? O tamanho do arquivo, informações sobre quem é o dono do arquivo, tá? Então, questões de permissões também, de leitura, escrita e execução, qual que é o tipo desse arquivo, né? Se esse arquivo é um diretório, se esse arquivo é um arquivo comum, né? Até se ele é um link. E o número de links também que esse arquivo tem, vai estar todas essas coisas que eu comentei, então, armazenadas no inode, tá? E cada arquivo do teu sistema tem um inode diferente, então. Mas agora vamos entrar na questão dos links, tá? Vou explicar primeiro sobre o link simbólico, tá? Eu vou entrar aqui nesse diretório que eu criei para criar alguns exemplos para vocês, tá? Eu vou vir aqui no meu diretório home e vou copiar, então, Então, eu vou copiar esse arquivo .bib, tá? Aqui para o meu diretório home, tá? O arquivo chamado referencial.bib. É um arquivo, então, de referências bibliográficas, tá? Que eu uso quando eu escrevo alguma coisa em LaTeX, tá? Etc. E vou trazer aqui também... deixa eu ver, vou copiar também a minha configuração do i3 Blocks, tá? E vou trazer aqui, então, i3 Blocks, i3blocks.conf. Vou colocar também no meu diretório home. Então, se eu fizer uma listagem aqui, eu tenho aqui esse arquivo de configuração do i3 Blocks, e tenho aqui esse arquivo de referência, tá? Referencial.bib, aqui também no meu diretório home, tá? Como vocês podem ver aqui, se eu der um pwd, eu estou no home do meu usuário, tá? Vou vir então nesse diretório que eu criei e criar um link simbólico então para vocês. O link simbólico ele vai estar apontando ao arquivo original, tá? Porém, uma coisa importante para vocês terem em mente, que o link simbólico, então, que a gente faz com o comando ln de link, tá? Com o parâmetro s, e a gente coloca qual arquivo que a gente quer criar esse atalho nesse link, que eu vou criar para o referencial.bib, tá? E ele tem um inode diferente, então, do arquivo original. Ele não vai ter o mesmo inode, ele vai criar um inode diferente do que o arquivo original. Então, ele não vai apontar para o mesmo inode que o arquivo original. Ele vai ser, basicamente, ele vai ser parecido com um atalho, tá? Que tu tá acostumado, talvez no Windows, tu utiliza, né? Que ele vai estar, então, somente sendo um atalho referenciando o arquivo original, mas ele não vai conter todas as informações que tem dentro desse arquivo que tu está referenciando. Então, vou referenciar o arquivo referencial.bib e vou colocar aqui um nome diferente, ref.bib, tá? Então, se eu criar esse link aqui e fizer uma listagem aqui, vocês podem ver que até no início da minha listagem tem um Lzinho, não tem um traço de que é um arquivo comum e nem um D de diretório. Tem um L que está falando o quê? Esse arquivo é um link, tá? Então, vocês podem até ver que o sistema ele te diz o que ele está linkando. Então, por exemplo, se eu abrisse esse arquivo aqui, ref.bib, tá? Eu posso editar ele
tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, testando meu link, e vou salvar esse arquivo aqui no Vim, tá? Se eu for até o arquivo original aqui, que ele está referenciando, referencial.bib, vocês podem ver que eu mudo, eu consigo mudar, mas eu estou mudando o arquivo original, mas estou acessando ele, então acessei ele lá pelo meu link, tá? Esse link aqui. Se eu excluir o arquivo original, esse link fica inutilizável, tá? Porque ele só é uma referência para o arquivo original, ele não contém os dados, então o conteúdo desse arquivo dentro dele. Tá? Então vou até excluir o arquivo original ali para vocês verem o que acontece com o link. Tá? Vou vir aqui no meu home, vou dar um rm no referencial.bib e vou vir aqui no meu diretório, vou voltar aqui. Vocês podem ver que ficou em vermelho ali o que ele está linkando. Então se eu vier aqui e tentar abrir o meu referencial.bib, vocês podem ver que é um arquivo em branco. Por quê? Porque o arquivo original foi perdido, então esse link ele aponta para nada. Então, se eu tento abrir ele com o Vim, por exemplo, ele é um arquivo vazio. Ele basicamente não serve mais para sua função de linkar então aquele arquivo original, porque ele foi excluído. Tá? Então, vou excluir este link aqui. E agora vamos passar para o link bruto. Tá? É importante que eu comentei para vocês prestarem atenção. No link bruto, o inode é o mesmo. Tá? Então, o que acontece? Vai ter o inode aqui do arquivo original e o arquivo original está apontando para esse inode dele. Quando tu cria um link bruto, tu vai estar apontando também esse novo link, que seria quase que um novo arquivo. Daria para pensar que é uma analogia como sendo uma cópia do arquivo. Não é exatamente isso, tá? Não é exatamente isso, mas daria para pensar a fins didáticos, tá? Então, esse link bruto que tu está criando, ele vai apontar para o mesmo inode do que o arquivo original. Então, vamos criar um link bruto, que é só a gente não botar, então, o parâmetro de simbólico, e vou criar um link para aquele arquivo i3blocks.conf que eu coloquei no meu home. Tá? Então, eu vou botar aqui i3blocks.conf, i3blocks2.conf. Tá? Vou botar aqui. Se eu fizer uma listagem, vocês vão ver que ele tem as mesmas permissões lá daquele arquivo, tá? Ele puxa porque ele aponta... Por quê? E sempre vai ter também, se eu mudar naquele outro arquivo. Porque ele aponta para o mesmo inode. Um link bruto, óbvio, ele não é uma cópia exata do arquivo, porque, por exemplo, eu não poderia mover isso para outra partição, tá? Para um outro dispositivo com outro ponto de montagem. Tá? Porque ele aponta para o mesmo inode, então ele tem todas essas mesmas referências daquele arquivo original. Tá? Mesma coisa, se eu vier aqui nesse i3blocks.conf, criar um comentário aqui testando meu link. Tá? Opa, vamos salvar isso aí, vamos voltar lá no arquivo original e vamos ver. Tá aqui o nosso comentário testando meu link. Porém, vamos ver uma coisa que é muito diferente do simbólico. Tá? Do link simbólico. Se eu excluir aqui esse arquivo original e 3 blocos e voltar lá no meu diretório, vamos ver o que será que acontece. Aqui está meu arquivo. Tá? Então, por isso que eu disse, para fins didáticos dá para se compreender, tá? Não é bem assim. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais aprofundado, mas dá para entender como sendo uma cópia do arquivo. Porque se eu excluir o arquivo original, como esse arquivo aponta para o mesmo inode, ele vai conseguir guardar todas essas informações e o conteúdo dele, então, vai estar dentro desse link bruto. Tá? Então, o vídeo de hoje era isso, tá? Explicando essa diferença entre o link simbólico e o link bruto, como tu vai estar podendo fazer esses links, e espero que tu tenha curtido o vídeo, e até a próxima!